E ainda falando sobre economia, eu acho que no fim do ano de 2024 não existiu nada mais polêmico do que a alta do dólar. Nada. Se existiu, eu não conheço. E no primeiro dia do pregão de 2025, o dólar comercial atingiu R$ 6,23 na máxima desta quinta-feira, hoje. A moeda norte-americana fechou 2024 aos R$ 6,18, com alta de 27,3% no ano. O real foi a que mais se desvalorizou entre as moedas dos países do G20 no ano passado e a sexta pior no mundo todo em relação ao desempenho frente ao dólar. O dólar sobe para 6,23, então, no primeiro dia de negociações. E a pergunta de R$ 1 milhão é, Mônica Rosenberg, olha só, joguei para você. Mônica Rosenberg, a pergunta de R$ 1 milhão é a seguinte: o dólar vai chegar a R$ 7, o dólar vai sair da casa dos R$ 6, vai aos 5,95. Já vi alguns economistas falando que a projeção para o ano de 2025, até o final dele, é que o dólar consiga ali cair para 5,90, casa dos 5,90 alguma coisa. Para onde vai caminhar este tão polêmico dólar? Pois é, se eu soubesse isso, eu estava ganhando dinheiro no mercado financeiro e não seria advogada. Mas realmente é muito difícil, porque essas projeções, elas dependem, os pulos do dólar dependem de uma frase mal colocada pelo presidente e isso faz ele saltar. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de projeção em relação ao dólar, porque ele não segue linearmente fatores que são controláveis de alguma forma. E o que está acontecendo é que o Banco Central começou agora a vender dólares, começou a entrar em leilões, mas demorou muito. Ele tinha que ter começado a fazer isso quando o dólar chegou em 5,80. E aí o Banco Central foi esperando. A hora que começou a fazer os leilões, não conseguiu mais reverter. Então o dólar, que deveria já ter dado uma caída quando começaram os leilões do Banco Central, que atenção, não é intervenção, é apenas o procedimento, a ferramenta normal para tentar controlar essa alta, né? Um jeito de você dar uma chacoalhada no mercado e falar, ó, calma, respira, deixar cair um pouquinho, não está tendo esse efeito. Então, ele realmente veio aí agora, do dia 31 para cá, essa nova alta, e a gente está à mercê do que vai ser dito pela equipe econômica e pelo presidente, porque isso impacta diretamente. Basta ver, você citou que a moeda, o real, foi a que mais se desvalorizou em relação ao dólar. O peso argentino foi o que mais se valorizou, porque lá está havendo uma política de austeridade, de controle e de posicionamentos que respeitam a inteligência mercadológica. Mas, Mônica, eu sei que a pergunta que vale R$ 1 milhão e se nós soubéssemos a resposta, todas nós aqui nessa mesa estaríamos ricas. Mas com o caminhar da carruagem aí que a gente está vendo, na sua opinião, de Mônica Rosenberg, para onde você acha que vai caminhar o dólar neste ano? Olha, se a gente conseguir conter a subida dele, eu não acredito muito numa queda, mas eu sou otimista, acho que até junho ainda vai ter alta, mas acho que se a gente conseguir conter a alta, veja bem, não é ele começar a descer, se ele parar de subir já é uma coisa muito positiva, porque, de novo, a tendência é que ele não vai retroceder, não vai nunca voltar a 5, 4,5. Isso não existe. Essa é a realidade que nós temos hoje. E aí acredito que o Galípolo vai achar uma estabilidade, acredito que nós vamos começar a ver medidas, a reforma fiscal começando a ser melhor digerida, as empresas entendendo. Eu sou otimista, quero crer que ele vai parar de subir, que já vai ser uma grande coisa. Alguém tem que ter otimismo, né, Mônica? Jess Peixoto, e aí? O Banco Central agiu certo no fim do ano de 2024, ali para tentar conter esse dólar para ele não subir ainda mais? Acho que agiu de maneira correta e até aqui a gente precisa lembrar que foi uma decisão conjunta do então presidente à época, Roberto Campos Neto, em relação aos leilões, em relação à manutenção da taxa de juros em crescimento para barrar a inflação e agora o Galípolo, que na época votou favorável a essas medidas, deu até uma coletiva de imprensa, deve seguir nesse mesmo percurso. A minha impressão, a minha visão sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que nós temos acesso e estamos acompanhando, é que o dólar está mais provável de chegar aos 7 do que voltar aos R$5. Isso é muito assustador. No primeiro semestre, nós temos alguns benefícios, como a Mônica bem ressaltou aqui. O principal deles é que a safra agrícola mais considerável no Brasil vem nesta época. Com isso,
entra muito dólar no Brasil se for uma ótima safra. Mas isso não é o necessário para mudar toda a nossa estrutura e fazer o dólar voltar ao patamar dos R$5. Isso não é realista. E nós temos alguns agravantes. O principal agravante é o Brasil foi uma das moedas, se não a, que mais desvalorizou no mundo. Para vocês terem uma ideia, nossa moeda desvalorizou mais de 20%. A dos nossos irmãos argentinos valorizou acima de 40%. Então, aqui nós temos uma diferença para a gente tentar agravar o problema. E um outro fator é o efeito Donald Trump. Donald Trump, assumindo, ele tem medidas que vão fortalecer o dólar. Quais são essas medidas? O corte de impostos e a restrição a determinadas questões em relação às importações para os Estados Unidos. O efeito econômico disso seria um fortalecimento do dólar. Então, para ele chegar aos R$7, teria que ter uma valorização de cerca de 15%, o que historicamente tem acontecido dentro dos Estados Unidos. Claro, são cenas para os próximos capítulos, mas com a baixa credibilidade que o nosso governo está passando e com a situação de instabilidade política, a perspectiva não é positiva. Teve uma coisa, né? Na passagem do bastão do Campos Neto para o Galípolo, o Lula fez uma fala muito importante de que ia dar autonomia para o Banco Central e que não ia intervir. E na sua fala de final de ano, ele também fez um discurso falando de compaixão, falando de união e não falou besteira em relação à economia. Nós já estamos num ponto em que ele não falar nada ruim já é muito bom. Então, são sinaizinhos positivos que, para alguém que é otimista, fazem acreditar que, sim, vai dar para conter a alta, que é muito diferente de pensar em queda. Mas o presidente Lula está muito feliz também com a indicação de Gabriel Galípolo, concorda? E bem feliz também, provavelmente, acreditamos nós, com a saída de Roberto Campos Neto, que a gente acompanhou durante todo o período aí, pelo menos desde o início do governo Lula, essas faíscas saindo aí entre Roberto Campos Neto e presidente Lula. Na verdade foi mais no começo, né? No primeiro ano e meio. No ano passado eu já me lembro que eles já estavam fazendo churrasco juntos e já as críticas já cessaram, porque eles perceberam que a postura do Campos Neto era absolutamente impecável, era o que tinha que ser feito, não havia outra possibilidade naquele momento, naquele contexto. E nós sabemos que o Brasil, gente, é o país que tem os juros mais altos do mundo. E a gente continua falando em subir esses juros. Então, essas tensões foram mesmo no começo e acho que no final, até pela própria permissão, permissão é uma palavra ruim, mas o Campos Neto abraçou o Galípolo e permitiu, levou à presidência, é uma indicação que o presidente gosta muito, o presidente Lula, e esse grande acordo aconteceu sem rusgas, sem estresse, o que é muito bom para o Brasil, é importante para o Brasil que o Banco Central esteja autônomo e com alguma estabilidade. Talvez vocês se lembrem, teve uma época em que nas discussões qual ia ser a taxa Selic, o Copom estava absolutamente dividido. E aí, naquela última reunião em que a votação foi meio a meio, houve um estresse no mercado, porque a pior coisa que pode acontecer para o mercado e para todos nós brasileiros é um Copom que comece a ter brigas internas e que a taxa de juros saia de um lugar de discussão técnica racional e comece a entrar numa discussão política e ideológica. Então, ali, depois daquela reunião onde houve aquela ruptura, na reunião seguinte, eles estavam unânimes, a próxima votação foi unânime, foi uma votação de subida, infelizmente, mas é muito importante que esse Banco Central estável e autônomo dê o norte da nossa política neste ano. E tem alguém, Mônica e nossas queridas amigas aqui da bancada, que tem uma responsabilidade muito grande nesse ano de 2025, uma responsabilidade grande nas costas, que é Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central, que essa alta do dólar fez ele começar o seu mandato muito pressionado. Além disso, o indicado pelo governo terá à frente pelo menos mais 2 aumentos da taxa básica de juros, a Selic. O Copom sinalizou na última reunião que elevará o juro básico e o Boletim Focus revelou que os agentes financeiros esperam uma alta de até pelo menos 15% em julho. Roberto Campos Neto, que deixou a presidência do Banco Central em dezembro, foi alvo de críticas do atual governo devido aos aumentos na Selic. Porém, Galípolo e os diretores indicados pelo Planalto, que participaram de 12 encontros do Copom, só divergiram da decisão final sobre a taxa de juros em apenas uma reunião. Vou começar com a Jess Peixoto. Jess, o que esperar do comando de Gabriel Galípolo frente à presidência do Banco Central? Teremos boas notícias, melhores pelo menos do que a do fim do ano passado?
Então, a realidade é que o Galípolo ele vai ter uma dura missão agora, que é lidar com as críticas de quem muitas vezes o apoiou a priori para estar lá. E a autonomia do Banco Central o protege bastante, por isso ela é tão relevante assim. Quando a gente olha para a frase do presidente Lula garantindo a questão da autonomia, falando sobre a autonomia em benefício da própria, é diferente até de uma defesa que historicamente o partido dele tem feito, é uma mensagem positiva e mostra que o Galípolo terá, sim, liberdade. Até porque ele não sai de lá por uma decisão ou não do presidente, o banco é totalmente autônomo. Mas quando a gente olha para a figura do Galípolo, é importante ressaltar que eu sou uma esperançosa sobre o Galípolo, porque todos os indícios que ele tem dado são, sim, positivos. Não à toa, na reunião ali de passada de bastão, que foi a reunião da coletiva de imprensa do leilão, ali no final do ano passado de 2024, ele elogiou muito o Roberto Campos Neto. Ele agradeceu demais por o que o Roberto Campos Neto tem feito à frente do Banco Central. E a situação no Brasil só não está pior por ações tomadas pelo Banco Central. Então, assim, a realidade é que eu acho que o Galípolo vai fazer algo similar em termos de imagem do que ele vai representar que o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi o presidente do Banco Central no primeiro mandato do presidente Lula e fez um trabalho maravilhoso, mais liberal na economia do que o próprio Partido dos Trabalhadores imaginava à época como ideal. Aqui, as iniciativas e o que tudo tem apontado é que a taxa de juros corre o risco de, pela primeira vez, desde 2006, chegar ao patamar dos 15%. Só que agora existe um problema. Qual era a narrativa do governo federal antes? A culpa é do Banco Central, dos problemas econômicos do Brasil, e o grande vilão se chama Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Agora, quem foi indicado e quem fará esses aumentos na taxa de juros é o indicado do presidente Lula. Então, o bode expiatório sai da sala. E nesse momento, a pergunta que fica é: quem eles vão culpar agora? Ou finalmente eles admitirão que existe uma crise grave fiscal em curso no Brasil e que o problema precisa ter responsabilidade. Os agentes precisam ter responsabilidade para resolver, no lugar de ficar culpando o coleguinha. Mônica Rosenberg, essa presidência, nova presidência do Banco Central, na sua avaliação, é uma presidência que vai gerar resultados positivos? Vai ser semelhante à de Roberto Campos Neto? Queria que você fizesse um contraponto aí entre o último presidente, o anterior, e o atual. Pois é, vale esclarecer que justamente nessa questão da independência do Banco Central, o presidente, ele não é trocado quando troca-se o presidente do Brasil. Então, o presidente do Brasil é eleito, ele entra e ele tem que lidar com o presidente do Banco Central indicado pelo seu antecessor durante os primeiros anos da sua gestão. Por isso que, às vezes, dá essa confusão e deu essa briga aí, com esse estresse todo com o Campos Neto, porque ele tinha uma postura muito firme em termos de austeridade. Agora, quando houve essa entrevista e que o Lula falou, vamos deixar, o Banco Central terá autonomia, não vamos intervir, ele termina falando, lembrando que a nossa prioridade é o combate à inflação. Ali é o X da questão, porque o Galípolo fez uma carinha para ele de quem diz, não está só na minha mão, né, presidente? Vai depender do senhor, vai depender de corte de gastos, vai depender da postura do governo. Ele não falou nada disso, mas ele sabe muito bem que para conter a inflação não é apenas segurar juros. Existe a contrapartida que tem que ser feita em termos de gasto, em termos de esfriar a economia, e ele vai ter, a Jéssica apontou bem, ele vai ter que achar esse equilíbrio agora com os seus aliados. É muito diferente de você ir para o confronto e ir para a imprensa e dizer, eles não estão fazendo a parte deles. Isso agora vai ter que ser negociado nos bastidores. Talvez isso facilite o processo, talvez isso venha atrapalhar. O que é importante é que ele e os diretores que nós vimos sendo indicados agora tenham o compromisso de ter uma postura independente e de tentar segurar a alta dos juros. Não dá, gente. Os juros do jeito que está no Brasil hoje quebra a Previdência, quebra a nossa dívida pública e quebra as empresas. As empresas não estão mais dando conta de pagar suas dívidas. Importantíssimo a gente focar em derrubar a taxa de juros.